pergunta que não quer calar, não é mesmo? Existe alguma fórmula para se fazer uma boa redação? Sinceramente, eu, enquanto professor de língua portuguesa, não conheço nenhuma no momento. Mas o que eu posso garantir é que o seu texto tem que ter coesão e coerência textual, que é o assunto da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Quando produzimos um texto, desejamos nos comunicar com alguém, transmitir-lhe informações e modificar seu comportamento. Quer dizer, não produzimos textos à toa, e sim para interagirmos com alguém em função de um propósito comunicativo. Para que a comunicação seja eficaz, o seu texto precisa ter a textualidade. Quer dizer, então, para que um seja compreendido pelo outro, o seu texto ele tem que ter suas ideias e palavras bem estruturadas e articuladas entre si. O texto não é um aglomerado de frases, porque se ele fosse, não existiria a comunicação, ela se tornaria ineficaz e ninguém ia conseguir entender ninguém. Então, para que o seu texto seja bem produzido e compreensível, ele tem que ter dois fatores principais, que são a coesão e a coerência textual. Quer dizer, a coesão e a coerência textual são as garantias de que o seu texto estará bem escrito e bem produzido. Então, vamos falar da coerência textual. Analisando-se os enunciados 1 e 2, percebemos que no primeiro enunciado a comunicação é ineficaz e incompreensível. Por quê? Porque as ideias ali contidas não têm sentido e lógica. Então, diante disso, a coerência textual, pelo que vimos nos exemplos 1 e 2, é o quê? É a articulação lógica de ideias em um texto, que nesse caso é o enunciado 2, que tem o quê? As ideias ordenadas de uma forma lógica e compreensível. Coesão significa estar unido a alguma coisa. Apesar dos enunciados 1 e 2 serem compreensíveis, as suas ideias estão o quê? Soltas e vagas. Então, a coesão é o recurso que vai garantir o quê? A ligação e a união das ideias para que elas fiquem bem amarradas e compreensíveis no seu texto. Nós vimos que a coerência textual é a articulação lógica das ideias, e a coesão textual são as articulações gramaticais entre os elementos de um texto. Então, a coesão textual pode ser referencial ou sequencial. Coesão referencial, ligada a um termo referente no texto. E a sequencial, ligada à progressão textual, ou seja, a sua evolução, o seu andamento. Coesão referencial. A coesão referencial estabelece relação com algo a que o falante se refere. Em uma redação, serve para evitar a repetição excessiva e desnecessária de termos. Vamos ver como se faz a coesão referencial. Maria gritava muito. Ela sempre ficava apavorada quando via uma barata. Quer dizer, o pronome ela refere-se a Maria. Dizer para eu sair da sua vida, você não precisa falar assim comigo. Quer dizer, o advérbio assim refere-se à ideia contida na frase dizer para eu sair da sua vida. Fala-se muito na possibilidade de demissão de todos os funcionários, mas essa ideia seria péssima. Quer dizer, a expressão essa ideia sintetiza, retoma parte da expressão possibilidade de demissão de todos os funcionários. As baleias podem assustar pelo seu tamanho, mas, na verdade, os cetáceos costumam ser muito dóceis. Quer dizer, a palavra cetáceo refere-se à baleia através de quê? De um sinônimo, ou seja,
a sua espécie. Maria gritava muito, sempre ficava apavorada quando via uma barata. Quer dizer, na segunda oração, temos a elipse, a omissão do sujeito, Maria. Coesão sequencial, responsável pela evolução, progressão textual. As conjunções ligam orações e parágrafos, mantendo relações de sentido. Elas são responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Vamos ver como funciona. Toda a equipe jogou entrosada, portanto, o atacante teve como mostrar o seu bom futebol e marcar muitos gols. Quer dizer, a conjunção, portanto, liga duas orações estabelecendo uma relação de conclusão. Então, o atacante teve como mostrar seu bom futebol e marcar muitos gols é o quê? É a conclusão de toda a equipe ter jogado entrosada. Vamos entrar, pois vai chover. A conjunção pois liga as duas orações mantendo uma relação de quê? Explicação, justificativa. Quer dizer, então, vai chover indica o quê? A explicação da pessoa entrar, né? Ele estudou bastante, mas ficou reprovado. Quer dizer, a conjunção mas liga as orações, estabelecendo uma relação de quê? Adversidade. Adversidade é uma ideia contrária. Então, se ele estudou bastante, pela lógica, ele teria que ser o quê? Aprovado. Então, ficou reprovado. É uma ideia que contradiz a primeira oração. Então, se o seu texto tiver coerência e coesão, ou seja, as suas ideias estarem bem articuladas e as suas articulações gramaticais entre orações e parágrafos também, o seu texto vai ter como consequência o quê? Um bom entendimento e fácil compreensão. Aqui termina a aula de coesão e coerência textual.